Bem-vindo aqui à nossa aula 7. Nessa aula, então, vamos falar aí sobre os obstáculos a superar nesse estágio 2 da busca. Começando aqui pelos medos. 3 medos centrais. Medo de escolher o caminho errado, medo de falhar, medo de não ser capaz de avançar. O medo de escolher o caminho errado e o medo de falhar refletem a ansiedade comum em fazer escolhas significativas sem garantias. O medo de não ser capaz de avançar destaca a preocupação com a estagnação no caminho espiritual, diante da vasta gama de opções e ensinamentos. Então esses medos vêm aí da insegurança do buscador, e se eu escolher o caminho errado, meu Deus, como vai ser? Se eu não conseguir dar conta desse processo todo? Então tem aí uma ansiedade de fazer com que a coisa funcione, que a coisa dê certo, né? Quanto aos apegos, temos então apegos a conceitos e crenças específicas. À medida que exploram diferentes caminhos espirituais, podem surgir apegos a ideologias ou práticas específicas, acreditando que existe apenas um caminho correto. Então, nessa diversidade de caminhos e possibilidades, pode surgir aí alguns apegos a algum caminho específico, alguma ideia, algum conceito específico, e isso pode ser um obstáculo aí no teu caminho. Quanto às crenças limitantes, que não necessariamente são essas mesmas palavras que você vai experimentar como uma crença, mas a sensação que essas palavras trazem. Existem tantos caminhos espirituais, eu nunca encontrarei o certo para mim. Eu diria, calma, não te preocupa, todos os caminhos vão te levar ao mesmo lugar. Se eu não sentir uma transformação imediata, significa que não estou progredindo. Eu diria novamente, calma, as transformações são realmente lentas, é um passo por vez. O processo é bem longo. A verdadeira espiritualidade deve ser complexa e difícil de entender. Nesse estágio, como você está acessando uma diversidade enorme de informações, isso pode trazer a sensação de que é tudo muito complexo. É muitos conceitos, que existem por aí. Mas eu te diria que essa complexidade toda vai convergir para algo extremamente simples. Eu devo seguir estritamente as práticas e ensinamentos de uma única tradição para progredir. Eu diria, não necessariamente, mas se você sente que isso te ajuda a progredir, então siga. Quanto às sombras, vamos falar de 3. Primeiro, o orgulho espiritual, a sensação de superioridade que pode surgir ao explorar caminhos espirituais, julgando os outros como menos esclarecidos. Esse é um ponto delicado da jornada, porque quanto mais a gente sabe, mais a gente olha para os outros que sabem menos e a gente acaba muitas vezes trazendo esse senso de superioridade. E nesse estágio isso se evidencia de uma maneira que pode ser um grande obstáculo. Impaciência, a frustração com a própria progressão percebida, desejando resultados imediatos. Então vai observando aí em você como que está essa impaciência de ver as coisas acontecendo, de ter essas experiências maravilhosas que tanto você ouve, sobre iluminação e despertar. Então vai observando como que essa impaciência está presente na tua experiência. E indecisão, a incapacidade de se comprometer com um caminho ou prática devido ao medo de fazer a escolha errada. Então, novamente, em função dessa sobrecarga de informações, muitas vezes a gente fica indeciso nesse processo e acaba não fazendo nenhuma prática, nenhum caminho específico. E não fazer nada em relação ao seu processo do despertar é realmente o pior caminho. E quanto aos desafios, temos aí então a sobrecarga de informações, a dificuldade em navegar pela vasta quantidade de informações e decidir quais práticas ou ensinamentos seguir. O discernimento, desafio em discernir entre ensinamentos autênticos e aqueles que não são genuínos ou úteis. E a paciência e perseverança, manter a motivação diante da lentidão do progresso percebido e a necessidade de prática constante. Então você vai precisar desenvolver o discernimento para lidar com todas essas informações e ainda cultivar a paciência, porque o processo é devagar, é um passinho por vez, é uma camada por vez que a gente vai retirando. Então na próxima aula a gente vai aí ver os fatores que você precisa dar atenção para seguir em frente para o estágio 3. Te vejo lá.